Boa noite a todos. Então, meu nome é Estela Albani, eu fui produtora de elenco, para quem não me conhece, e esse ano, realmente, como eu estava falando antes, surgiu essa ideia de trazer uma formação livre para assistentes de produção de elenco e futuros produtores, né? Porque é uma carreira que realmente está expandindo, assim como o mercado, né? Vários canais, e os canais que já existem estão abrindo bastante a dramaturgia, investindo muito em dramaturgia, e produções de fora também. Então, o que acontece, né? Existem produtores de elenco no mercado, muitos produtores em São Paulo, mas não existem assistentes de produção de elenco. Não existem. E essa é uma profissão de confiança. É uma profissão que a gente precisa confiar, porque precisa ali ter um compromisso de confidencialidade, porque a gente fala de outras pessoas, a gente vai montando elencos, lidando com questões muito específicas, complexas, profissionais e emocionais. E, na verdade, nada disso é pessoal, mas faz parte do trabalho e precisa ser colocado. Então, você ter uma equipe que esteja com esse comprometimento, com esse respeito, com essa presença, é difícil hoje em dia, não é? Eu mesma, quando trabalhava com produção, e um produtor de elenco não faz um filme, ele faz 4 filmes. Aí ele também, se ele faz dramaturgia e publicidade, então ele faz 4 filmes, 3, 4, 5 publicidades, é muita coisa. Então ele precisa de assistentes, ele precisa de equipe. Ele precisa de alguém que saiba lidar num set de filmagem, acompanhar um set, muitas vezes. Como que eu trago alguém para minha equipe de um dia para o outro e, e vou confiar que tudo vai dar certo? Tendo fé em Deus, passando todas as informações, indo no set de filmagem no começo, deixando a pessoa, mas não é um lugar que a gente, como produtor de elenco, como uma carreira que eu estou construindo, ou uma carreira que eu já tenho estabilizada, vai me deixar confortável. Eu gostaria de, por exemplo, precisar de um assistente de produção de elenco e ter onde encontrar. Ter onde encontrar. Ligar para assistentes que existam. Mas eu nunca fiz isso, eu nunca liguei para um assistente de produção de elenco que já existisse. Nunca, em 20 anos de carreira. Por quê? Porque os pouquinhos que tinham, já estavam trabalhando, inclusive comigo. Então, era os meus assistentes, as minhas assistentes, que chamavam as amigas delas. E aí a gente ia trabalhando, e às vezes dava certo, às vezes era um filme, 2 filmes e não dava mais. Então, eu tinha um gasto de energia tremendo para ensinar, para estar ali presente com ela, e depois eu perdi aquilo ali. Eu perdi aquela pessoa. E aí de novo, Agora eu estou percebendo que esse curso era para ter acontecido há quase 30 anos atrás, né, gente? Então, é uma carreira que, por exemplo, eu conversei com produtores de elenco em São Paulo e eles me disseram:
a gente precisa de assistente, a gente precisa de equipe. Porque às vezes a gente não pode mais pegar algum trabalho porque não tem equipe. Olha só, né? Então, bons profissionais, o mercado está precisando. E isso também é muito bom para os atores. Se preparem. Eu falo isso para quem está chegando agora ou que vai ouvir essa gravação, é que aqui tem alguns atores também na aula. Então, eu já estou falando, olha, atores, eu vou compartilhar a tela, porque eu fiz um PPT só para seguir um pouquinho o que eu vou falar, porque eu vou mais apresentar o que vai ser o conteúdo do curso, e depois eu vou abrir para perguntas, porque a gente vai completar essa aula, esse bate-papo, até às 7, tá? É 1 horinha, mas então eu vou aqui compartilhar a tela. Espera aí um pouquinho. Tudo vai dar certo. Aí eu abro para perguntas, tá? Ó. Pronto, vocês estão vendo? Sim. Perfeito, obrigada. Então, só para avisar vocês que agora, quando eu estou compartilhando a tela, eu não enxergo vocês. Então, qualquer coisa que vocês queiram me sinalizar, é só falar mesmo. Então, aqui o que acontece? Produção de elenco. A produção de elenco, ela tem os seus nichos, que é a publicidade e a dramaturgia. Então, existem produtores de elenco que só fazem publicidade e são muito felizes, trabalham muito só com publicidade e são especialistas mesmo, né? Porque existe uma diferença de elenco, de equipe, a estrutura toda do teste, o acompanhamento de um set de filmagem, tudo isso é muito diferente em publicidade do que em dramaturgia. E existem produtores que fazem só dramaturgia. E existem produtores que fazem os dois, publicidade e dramaturgia. Olha como eles vão precisar de equipe. Muita. Em dramaturgia, aí a gente vai pensando, existe cinema, TV, séries, né? Por exemplo, TV, quando eu falo de TV, é engraçado, agora eu me dei conta, quando eu falo de TV, eu já vou para novelas. Automaticamente eu penso em novelas, porque eu sou um pouquinho antiga. Mas TV tem séries, tem os programas, então programas de entrevista, todos os programas, por exemplo, Luciano Huck precisa de produtor de elenco, né? Para chamar os convidados, tudo, toda aquela estrutura. Fora o Luciano Huck, a gente precisa convidar. GNT tem vários programas também de entrevistas, Multishow, tudo a gente precisa chamar. Canal Brasil, tudo. Então, cinema, TV, séries, programas e teatro. Então, teatro ainda está sendo um nicho mais específico. Alguns produtores de elenco são produtores também de teatro. Então, grandes musicais, São Paulo tem muito mercado de teatro musical, Rio de Janeiro também tem, e é um outro trabalho, é um outro departamento, é um outro nicho. Então, é muito interessante porque olha só a gama de mercado que essa carreira pode proporcionar para vocês. E imagina vocês chegando para um produtor de elenco que depois, no final do curso, eu posso passar uma lista de produtores de elenco para vocês do Rio e de São Paulo, para vocês procurarem, dizendo, fiz um curso na escola tal, que é uma escola conhecidíssima, o Afonso, os donos da escola são muito conhecidos, todos são diretores de fotografia. Então, vocês podem falar que vocês fizeram uma formação livre, então você não vai começar do zero conversando com um produtor de elenco, e nem ele. Principalmente ele não vai começar do zero.
Ele vai saber que você vai saber produzir um teste, entender a dinâmica de um teste de elenco, de um termo de compromisso, entender os cuidados que você precisa ter com o ator, tanto num teste, quanto como que você fala com o ator, num set de filmagem, qual é a tua obrigação num trabalho de publicidade, de dramaturgia, as questões com a produção executiva. Então, tem muitas coisas que vocês já vão chegar para um produtor de elenco e não vão começar do zero. Vocês vão ter um diálogo ali com ele. Vocês vão aprender, por exemplo, a fazer cálculo de hora extra, que isso se usa em publicidade. Dramaturgia não tem hora extra. É hora certa, acabou o set de filmagem. Mas isso tudo a gente vai conversar. Então, a função do produtor de elenco, né? A função dele, eu estou aqui trazendo um super resumo, tá? A função dele é pesquisar pessoas para as produções, aquelas todas que eu já passei aqui. Por que eu falo pessoas e não atores? Porque, como vocês podem ver, essas pessoas, na sua maioria, são atores, mas podem ser modelos, podem ser a partir de um teste, uma pesquisa de rua, um street casting, que é chamado, e celebridades. Por exemplo, celebridades, hoje em dia, pelo Instagram, a gente está falando dos influencers, né? Mas, por exemplo, eu fiz uma listinha, porque eu fui me lembrando de algumas produções do meu tempo, e Rita Lee fez novela. Rita Lee fez novela. É uma celebridade. Poderia ser hoje uma influencer. A Rita Lee fez. A Luísa Brunet, que é uma modelo do meu tempo, ela fez umas 5 novelas, Luísa Brunet. Bombava a Luísa Brunet na televisão. O Paulo Ricardo, do RPM, fez novela. O Sidney Magal, ele fez teatro, fez novela. O Sidney Magal bomba na televisão. Ele não é ator. Erasmo Carlos acabou de fazer um filme maravilhoso do lado do Júlio Andrade, que é O Paraíso Perdido, se eu não me engano. É um filme lindo, gente. Atores, vejam. Paraíso Perdido. Com o Lee Taylor, Erasmo Carlos, maravilhoso. É um filme lindo. Ele fez. Luiz Melodia fez. Fafá de Belém. Gisele Bündchen, não é? Fez O Diabo Veste Prada. E não foi como modelo. Ela fez. É a mesma coisa. Street casting é, por exemplo, eu vou dar um exemplo em publicidade que eu fiz algumas campanhas. Dove. Os comerciais de Dove, teve um tempo que eles começaram a querer mulheres de verdade, mulheres reais. Então, eu recebi ali um perfil de mulheres que eles queriam e eu ia atrás de mulheres reais. Eles não queriam atrizes, não queriam. Queriam mulheres mesmo. Então, eram campanhas belíssimas da Dove. E no cinema, o street casting, ele faz, por exemplo, atores que são locais, por exemplo, Cidade de Deus, Bacurau, atores que são da região ou do local, e aí também chamam os moradores, que não são atores, moradores para fazer figuração, fazer o cara do bar, fazer alguma participação, alguma cena, que aí vai ter o preparador de elenco e vai ali conduzir todos. Então, varia por aí. Às vezes, não é só aquela pessoa que não é ator. Às vezes, é o próprio ator do local. E aí vai ter o perfil, que a gente vai conversar muito do perfil do produtor, em vários aspectos. Como é
quais são as qualidades, as capacidades que um produtor de elenco precisaria ter, seria bom que tivesse, né? Qualidades, capacidades, quais são, por exemplo, qual é o perfil dele? Você vai começar a trabalhar, você pode, de repente, começar a trabalhar com um produtor de elenco, e aquele produtor, ele é um produtor que trabalha com publicidade. E você vai aprender bastante sobre publicidade. Mas não quer dizer que você vá querer seguir uma carreira de produtor de publicidade. Você pode, quando você sentir ali, caramba, eu estou querendo agora começar a ter o meu negócio e começar a eu produzir mesmo. Você pode começar fazendo produção de publicidade, porque já é um nicho que você conhece, que você domina, inclusive os produtores executivos vão conhecer você, as assistentes de direção. Por que eu falo isso? Porque o boca a boca acontece. Então você vai avisar, galera, estou abrindo aqui o meu escritório, estou começando a produzir o meu elenco. Foi lindo eu ter trabalhado com fulano, com Beltrano, mas agora eu estou aqui no meu caminho próprio. Então, me chamem, vamos fazer algum trabalho. O teu cachê, com certeza, vai ser um pouco menor. Isso é bom, porque, enfim, vai dar a chance de você ser experienciado ali pelo mercado. Mas aí você vai conversando também com os teus conhecidos que você quer enveredar para dramaturgia, mas você já vai ter um nicho ali para ganhar alguma grana e ir se fazendo. Aos poucos você vai, ou você pode já ter um assistente de produção para cuidar um pouco mais do elenco de publicidade, para não perder o mercado, porque hoje em dia quem é que está abrindo mão, né? E você pode focar em dramaturgia. Você vai entrar em contato com as agências dos atores, você vai avisar todo mundo, você vai começar a avisar os atores, vai entrar no elenco digital como produtor de elenco. Aí a coisa toda vai. Vamos conversar sobre isso. Mas você vai entendendo qual é o teu perfil. Aí também, a partir disso, desse nicho que você vai entendendo, qual você vai querer, se você vai querer fazer teatro também, aí é você sentindo. Também tem o perfil do elenco que você vai trabalhar. Porque isso também tem. Por exemplo, é um perfil de atores mais naturalistas, de atores mais bonitos. Você é um produtor que gosta de trazer pesquisa, que gosta de fazer streetcast, de ir atrás e pesquisar atores lá no interior do Paraná. Você gosta de trazer coisas, ideias novas para os diretores, mesmo que eles não te peçam. Você é uma pessoa que você, se o diretor vai dizer, eu quero um cara lindo, sabe aquela beleza óbvia? E você vai dizer sim, você vai mostrar para ele atores de beleza óbvia, mas você vai ter a tua pastinha de atores com uma beleza mais ali diferenciada, você vai conversar com ele sobre algum ponto. Então, você vai sentindo como é que vai ser você como produtor de elenco, entende? Se você é ali tradicional e faz o que te pedem, ou você gosta de brincar. Você gosta de trazer atores multiartistas, atores que gostam de mexer com roteiro, que vão propor coisas ou não. Depende muito, entende? Isso é muito bacana, você já está no mercado. Porque você vai começar a sentir onde é que vai o teu coração com produtores, com o elenco, com os atores. E aí você vai cada vez mais pesquisando esses atores, fazendo o teu arquivo desses atores. Eu tinha o meu arquivo, eu tinha um perfil de pesquisa, eu adorava atores fora da caixinha. Sempre fui muito fora da caixinha. Então, os diretores que me buscavam, que queriam trabalhar comigo, inclusive em publicidade, eu fazia pouca coisa com modelos. Eu não gostava muito de trabalhar com modelos. Eu gostava de trabalhar com atores
trazer ali quase uma dramaturgia para o comercial. E que realmente cada vez mais tem se tornado. Tem o perfil do diretor, que a gente vai falar. Tem aquele diretor que é rígido, que ele sabe o que ele quer e ele só quer aquilo, nada além daquilo. Então você tem que ir muito pianinho. E aí também é você sentir se você é esse produtor que vai se realizar com esse diretor. Mas é claro, né, se pintar um grande trabalho com um grande diretor, fazemos lindamente. E a gente vai aprender muito, porque sempre se aprende em todo o trabalho. Sempre que eu terminava um trabalho, eu dizia, pronto, gente, agora eu não tenho mais nada para aprender. Vinha uma outra produção, tudo novo de novo. Então, assim, na quinta produção eu entendi que é assim, quando a gente começa um trabalho, a gente começa com o coração zerado e presença, porque vai ser um mundo novo. E isso é muito legal para quem gosta. Eu gostava muito. Então, tem aquele diretor que ele é flexível, ele sabe o que ele quer, mas ele é flexível. Mas ele sabe, ele vai ouvir você, ele vai receber outras ideias, ele vai testar outros atores, ele vai se abrir. Mas ele vai contornar, ele vai abrir algumas coisas, algumas exceções, mas ele vai estar ali querendo muito cuidar do que ele tinha já pensado do elenco que ele desenhou ali para aquele roteiro. Mas ele vai abrir exceções, ele é um cara que ele está aberto, se bater o coração, ele vai. E tem o diretor que é aberto, que é flexível. Esse tem uma questão que eu também fui me dando conta. Esse diretor que é muito flexível, que é muito aberto. O que acontece? Ele só vai parar de te pedir opções quando a gente não tiver mais tempo de testar atores. Ele vai ter que escolher, entende? Então, por um lado, esse diretor, ele também vai querer ver que você vá varrer o Brasil. Hoje em dia, com as plataformas, é muito mais fácil. Mas imagina quando não tinha as plataformas, que eu realmente tinha que abrir pesquisa, né? Vamos falar sobre isso. Então, aí a gente vai falar sobre como fazer teste de elenco, como é que é, né, a história ali de um produtor. Ele vai receber o roteiro, ele vai ler, ele vai ter uma primeira reunião com o diretor, como é que vai ser essa reunião? Depois vai ter uma conversa com o produtor executivo, como é que vai ser isso? A gente vai conversar sobre isso, porque nem sempre o orçamento bate com o ator que o diretor deseja. Tem aí uma questão, né? Então, em cinema, o produtor de elenco consegue conversar, e claro, é muito saudável, eu sempre achei saudável, consegue conversar com o produtor executivo para entender que elenco que eu posso pensar, que nível de elenco que eu posso pensar. E aí, ir conduzindo isso com o diretor, né? Em televisão, não dá. Porque a televisão ela tem uma rigidez muito grande com a questão orçamentária e, de forma alguma, o produtor de elenco tem acesso. Não tem. Esse não é definitivamente o departamento do produtor. Vamos falar sobre isso. Estela, tá, e aí? E se não fecha? Vamos conversar sobre isso. Material dos atores também, a gente vai conversar, porque isso é muito importante. Aí também os testes de elenco, porque tem, e talvez agora volte, né? O teste presencial.
Existe o teste virtual, que é, por exemplo, eu posso ser a produtora de elenco, eu dirigi muitos testes, o produtor de elenco pode dirigir testes, eu adorava, sempre adorei dirigir testes, sempre. Assim, se eu pudesse, eu teria dirigido todos os testes que eu fiz por 20 anos na minha vida. Porque eu achava que eu conseguiria e eu tinha ali, né, por eu ter acesso aos atores, muito mais que qualquer assistente de direção, eu acho que eu conseguiria trazer muito mais os atores com mais leveza, com mais parceria, do que ali, de repente, o ator com o assistente não conhece o assistente, fica aquela. E eu sempre achei que isso mexia um pouco com o emocional ali do ator. E eu sempre quis ali embalar o ator, sabe? Para deixar ele o mais confortável possível. Até, claro, ele ir se azeitando nas leituras, nas dinâmicas de preparação de elenco e chegar no set de filmagem ou estúdio e tal. Mas isso não é uma regra. Isso não é a função do produtor de elenco. Então, precisa ter total respeito, absoluto respeito, pelo diretor e pelo assistente de direção. Então, em hipótese alguma, dizer, eu posso dirigir, vocês querem, você não prefere que eu dirija? Nunca, eu nunca, em hipótese alguma, disse isso. Sempre respeitei, e é muito importante respeitar. Só que quando me pediam, eu sorria. Eu dizia assim, claro, já. E aí eu já dizia pro ator, eu vou dirigir o teste. Aí eles dizem, sério? Eu disse assim, sério, a gente vai estar junto, então tá tudo bem, até que prove o contrário. Então, existe o virtual e existe o self-tape, que depois a gente vai falar. Eu vou explicar sobre a edição de publicidade, eu vou falar sobre edição de cinema e TV, não vou falar nada agora. Callback, também a gente vai falar sobre isso, que é um reteste, né? Que aí a gente vai fazendo ali a peneira, a gente vai entendendo mais o elenco, e aí a gente vai entendendo mais o elenco de um lado, e às vezes, por exemplo, o ator ele começa fazendo o teste sozinho, isso é um exemplo, não quer dizer que seja regra. Mas depois eu posso colocar ele num próximo teste, num callback, chamar ele para fazer teste com a mãe, o pai, o marido, o diretor, ali o relacionamento que ele vai ter próximo. Talvez numa família eu vá juntar os 3 que já estão aprovados com um filho e eu vou botar todos juntos para fazer ali um teste junto com todos. Muitas formas. Vamos falar sobre isso. Aí tem as negociações, infinitas possibilidades, mas aí eu vou falar. As negociações e quando o produtor de elenco liga para um ator, e também quando o produtor de elenco entra em contato com as agências, porque tem direto com o ator e o agente, então eu também vou falar muito com as agências, com os agentes, o produtor de elenco faz isso. Toda a questão ética. Ética é a palavra, assim, que tem que tatuar infinitamente. Ética. Ética e discrição, ética, discrição, confidencialidade. É uma carreira para quem tem esse lugar. E quanto mais você tiver e mais as pessoas souberem disso, mais o trabalho vai estar ali sempre retornando para você. Não cair em armadilhas, nem de set de filmagem, nem de camarim, nem de testes de elenco, da galerinha ali, amigas, né? Muito cuidado, né? Muito. As aprovações, todas as nuances de se aprovar atores, etc. Filmagens, estúdio, locação externa, viagens, o que envolve uma viagem. Se o ator está fazendo teatro e, de repente, ele vai fazer um teste de cinema e vai precisar ficar
3 meses fora, como é que faz? Essas negociações todas essas questões, contratos. Um produtor de elenco, ele precisa entender de contratos. Por mais que eu não vá fechar um contrato em cinema e em televisão, não vou mesmo, não é o meu departamento. É fundamental você entender as cláusulas, ler, saber, porque quando um agente tiver alguma questão mais séria sobre contratos com a produção executiva ou financeiro, ou o ator mesmo, que ele vai negociar alguma coisa e não consegue, não está conseguindo ali fechar, ele vai recorrer a quem? Quem é a pessoa que está ali mais próxima afetivamente dele? O produtor de elenco, é a pessoa que ele vai mais confiar. Ele vai dizer assim, Stella, socorro, eu não estou conseguindo. Esse contrato é muito leonino. Eu estou aqui com uma questão muito séria e tal, e como é que eu faço? E minimamente você conhecer a cláusula para conversar com ele e conversar com o executivo, dizer, vem cá. E aí entender o que pode ser feito, entende? 1000 coisas também, mas eu quero ajudar vocês a pensar sobre isso, a pensar, até entender que vai chegar o momento que as decisões vão precisar ser tomadas. Eu vou dizer para vocês que substituir um ator que já foi aprovado pelo diretor, que o diretor já amou naquele nível, meu Deus, esse ator é o fulano, é o personagem tal, ela é a atriz tal, tipo, ele já está conversando, já está fazendo leitura. E precisar substituir esse ator, às vezes, é mais difícil, é mais desafiador, é mais doloroso do que escalar, do que pesquisar o Brasil inteiro. Porque a gente ainda não tem a cara, não tem a imagem daquele personagem formado, sabe? E é difícil quando você já tem e já é perfeito. E você precisa substituir. Ai, por uma questão contratual. Ai. Eu passei por isso algumas vezes. Enfim, mas a gente vai conversar sobre isso. Hora extra só existe em publicidade. Cinema tem regras e sindicato firmes e fortes. E aí eu vou falar da desprodução, porque é importante. Imagina você chegar no produtor de elenco, como é que você desproduz? Ah, porque eu faço assim, assim, assim e tal. Aí ele vai dizer, porque você já vai saber também coisas importantes sobre desprodução. Desproduzir o material todo, a pesquisa toda que vocês levantaram. Imagina, vocês levantaram uma pesquisa aí de estados, de atores, de sei lá o que vai aparecer para vocês. Como é que vocês vão arquivar esse material? Como é que vocês vão guardar? Como é que vocês vão lembrar dali a 1 ano? Quem foi o ator, nossa, que foi melhor naqueles testes, que teve aquela especificidade, né? Como é que vai ser? Então, isso também tem uma organização, também é importante, né? Você vai criando a tua pesquisa, o produtor vai descobrindo atores. Atores estão aí toda hora para serem descobertos. Então, você também vai descobrindo, vai colocando aquele ator ali no mundo, né? Isso é tão lindo, gente, isso é muito legal. Então, tem muitas coisas para serem faladas. Então, eu quero justamente fazer esse curso como uma formação livre mesmo, que tanto você pode trabalhar com um produtor, quanto se você já tiver algum contato no mercado, você pode ir ali, aos poucos, sendo já um produtor. Eu acho muito importante você entrar primeiro como assistente, de verdade, porque você tem uma chance de aprender
com menos responsabilidade do que você já entrar no mercado que cobra, tem muitas decisões para serem tomadas, você está lidando com vários departamentos, o produtor de elenco lida com muitos departamentos, com o diretor, com o assistente de direção, que para mim é quase 2 departamentos, figurino, com cenário, com certeza com cenário, com várias questões, nossa, várias coisas. Com executivo, com a produção executiva, e na produção executiva já tem outras questões contratuais, milhões de coisas. Com os agentes, empresários, você vai lidar. Com toda a questão de ego do ator, que tem. Com as defesas também do próprio ator, que tem. Tudo tem, entende? Um produtor de elenco, ele vai lidar com essas questões emocionais e profissionais, que estão todas envolvidas no ator. Cada produtor de elenco produz de um jeito. Tem um jeito ali, ele já entendeu a forma dele trabalhar. Vocês vão aprender também a forma de vocês trabalhando. Então, eu aconselho muito a começar através de um outro produtor, para não ter tanta responsabilidade e trabalhando ao mesmo tempo. Então, separa um pouco. Aprende sem tanta responsabilidade, mas ainda assim com alguma, a que te cabe. Aprende. Entende como que aquele produtor trabalha e organiza o dia a dia dele, organiza a pesquisa dele, organiza a equipe dele, presta atenção como que ele organiza, como é que ele distribui, o que que ele dá para alguém fazer, né? Ele delega, o que que ele delega, o que que ele não delega. Essas coisas todas você vai aprendendo sendo assistente. E aí, quando você disser, ok, entendi e já estou aqui pensando como eu quero ser, aí você vai. Aí, quando você sentir, você segue. Eu vou parar aqui o compartilhamento para abrir aqui para algumas perguntas, se tiver, e aí a gente já vai finalizando o nosso encontro. Olá, estou aqui, então, se alguém quiser fazer alguma pergunta, se não, tudo bem? Podem fazer. Eu achei que... Estou falando aqui, tá me ouvindo? Sim, estou, Nilson. Eu achei que foi bastante esclarecedora a sua palestra, né, a sua aula, e fazer perguntas agora na minha cabeça não me vem nenhuma, porque é um mercado que eu desconheço totalmente. Eu fui chamado até por assistente de elenco, pode falar o nome aqui da agência? Pode, claro. A Coringa, né, para fazer essa série que terminou agora, a Sob Sibeli Santa Pressão. Cruz, né? A Sibeli Santa Cruz. Exato. E aí, eu não sei como é que eles organizam isso, como é que eles me acharam também. Eu fiquei curioso, mas não perguntei, mas telefonaram para mim. Aí depois eu não passei no teste, porque é self-tape e eu não tinha um local legal para gravar isso. Eu acho que foi por isso também uma gravação ruim que eu enviei para eles. Mas foram super generosos, educados, sempre cordiais comigo. Adoro. Depois Sibeli é uma querida. Chamaram de novo, né? E aí foi que eu percebi essa questão. Então, o assistente de elenco, ele não poderia dar assim umas instruções para o ator de como ele produzir esse seu self-tape, porque eu senti muita falta disso. Sim, senhor. Poderia e deveria. Por que que deveria, tá? E é uma coisa que a gente vai falar, sim, na nossa aula. Porque
o trabalho do produtor de elenco, a assinatura do trabalho do produtor de elenco vem a partir do trabalho dos atores. Quanto mais os atores que eu chamar fizerem um bom teste, melhor vai ser o meu trabalho. Então, quanto mais eu, como produtora de elenco, preparar o ator para o meu teste, abrir para ele qualquer pergunta, qualquer dúvida que tiver, se não souber qualquer coisa, por mais simples que seja, me fala. Eu prefiro que você me fale do que você faça errado, do que você faz, do que você fazer um teste em dúvida, inseguro, porque isso vai aparecer lá para o diretor. E aí, como é que eu vou estar com o meu elenco? Eu vou cada vez mais perder os atores. E não é porque eles não são bons atores, é porque eles não foram bem preparados, instruídos para aquele teste. Então, por isso que eu acho tão importante começar mesmo a falar sobre isso. Quanto mais o produtor de elenco trouxer informações e deixar aberto para o ator chegar, melhor vai ser a qualidade dos dois, do ator naquele trabalho e do produtor de elenco mostrando o elenco dele. Então, a partir daí, o diretor ele vai ter uma dificuldade de escolher o elenco, porque todos vão ser muito bons. Eles podem não ser o perfil que ele espera, o perfil para aquele personagem. Tudo bem, isso pode acontecer. Mas não que não tenham feito um bom teste. Entende? Entendi, ótimo isso. Sim. Mais alguma pergunta? Oi, boa noite. Boa noite. Tudo bem? Cheguei um pouquinho atrasada. Perdão, quem fala? Eu estou aqui. Rebeca. Oi, Rebeca. Não pus meu nome direito. Oi. Aproveitando essa dúvida do Nilson. E depois disso também, é legal pedir um feedback quando a gente não é aprovado. Eu sou atriz. Quando a gente não é aprovado por um teste, porque eu sempre sinto que pode ser um incômodo. Eu sei que a pessoa está ocupada, tem que mandar uns 100 e-mails falando quem não passou, mas eu acho interessante eu saber o porquê, porque pode ser uma coisa que eu possa melhorar mesmo. Se você Sim. acha que é um incômodo receber... Não é. Não é. É um direito do ator e é uma obrigação, assim, não é a palavra obrigação. Obrigação eu acho que é muito forte. Até porque muitas vezes o produtor não tem um feedback para dar. Uhum. Simplesmente ele não tem. Mas é um direito do ator pedir um feedback. E se o produtor tiver algo a dizer, ele vai dizer, entende? Aí é a comunicação que vocês vão construindo, né? Se o produtor de elenco não conhece você, é um primeiro teste que ele está te chamando para uma publicidade, não espere um feedback, porque tá muito novo. Então, mas se já é o 5º teste, ele tá te chamando, então peraí que ele já gosta de você, peraí que ele já aposta em você para representar o trabalho dele. Porque isso é importante o ator saber também. Tem muitos atores que não se preparam, que têm todas as condições para se preparar e não se preparam, porque não acreditam em teste. Isso eu também vou falar aqui. Não se preparam para o teste, você diz? Não, porque não acreditam. Porque acham que teste é uma bobagem, que é um preciosismo, que isso, na verdade, não faz a menor diferença, que os diretores chamam quem eles quiserem no final das contas. E não é bem assim. Eu também quero puxar um pouquinho com amor, porque eu sempre puxo com amor. A Bea está aqui para comprovar, mas eu também quero puxar um pouquinho de orelha para alguns atores. Que muitas vezes eu apostava e me deixava na mão, só porque não acreditava. E dizia assim, Estelinha, você tem o meu material, você me conhece, se ele quiser, me aprova.
Algumas vezes eu ouvia isso. Eu ficava passada, porque eu estava trabalhando há um mês naquele projeto. Uma equipe imensa, estava levando muito a sério. Então, tem tantas nuances nessa carreira, nessas relações, sabe? Que a gente precisa realmente de escuta. Escuta. Então, só para finalizar a tua pergunta, sim, você tem todo o direito de pedir um feedback, mas vai construindo primeiro uma relação com o produtor. Quando você assim, já entender, poxa, ele é a terceira vez que está me chamando para dramaturgia, para tararã, já. Então, eu acho que eu já posso ali perguntar, e aí, como é que foi? Caramba, eu fico editada, mas não passo. Você não precisa falar com o produtor de elenco, exatamente com o produtor. Você pode falar com o assistente dele, tá tudo bem. Às vezes é muito mais fácil você conversar com o assistente. E no meu escritório, todo mundo sabia de tudo. Ali, qualquer assistente meu sabia do trabalho do outro, das coisas, porque a gente conversava. Eu tinha ali uma equipe que eu falava isso muito com os meus assistentes, com as meninas que trabalhavam. Assim, eu quero que vamos pensar junto. Eu quero ouvir vocês. Eu tenho aqui, eu quero pensar nos atores, porque eu queria ensinar elas a pensar. Eu queria que elas também pensassem, quando elas trouxessem alguma coisa assim, ó, mas só que essa aqui tem isso, que não combina aqui com esse perfil, com isso, nanana. Então, por isso que eu não poderia apresentar essa atriz. Não teria como eu apresentar. Então, eu ia ensinando, porque eu queria cada vez mais apoio, é isso. Tanto que 2 delas se tornaram produtoras também, seguiram a carreira. Eu acho isso lindo. Que ótimo. Eu fico muito feliz. Então, respondi a sua pergunta? Super, super, obrigada. Nada. Estou adorando, gente. É um curso de produção de elenco para atores. Alguém mais? Eu aqui, Estela. Gisele. Oi. Não sei se está aparecendo meu nome aí. Tá aparecendo, só não tá aparecendo a sua carinha. Tá aparecendo? Não, a sua carinha não, mas tô ouvindo você, Gisele, pode perguntar. Eu abri aqui no... Tudo certo. Não, mas tudo certo, não tem problema. Ah, pronto. Apareceu? Agora apareceu. Tudo bem? Tudo, prazer. Meu nome é Gisele, eu tô aqui em São Paulo, né? Eu sou daqui. Eu sou preparadora de elenco. Oba! Prazer, que bom! Sou preparadora de elenco aqui em São Paulo. Eu já fiz 2 novelas aqui em São Paulo com criança, né? Fiz no SBT. Fiz a Carinha de Anjo e As Aventuras de Poliana. E uma pergunta que eu queria ver contigo é assim, sabe, eu não sei, eu sinto que, eu não sei se com o passar dos anos, essa coisa do audiovisual, ela está tão... ela está tomando um corpo, né, agora com os streamings, enfim. Eu sinto que, às vezes, assim, o produtor, ele está se fundindo muito com o preparador, entende? Ah, sei. Eu tenho visto muito aqui em São Paulo, né? Porque teve essa coisa da pandemia, então todo mundo agora tentou se virar do jeito que deu. E muita gente começou a dar aula, né? Os produtores. Então agora, assim, virou o samba do crioulo doido, né? Você não sabe quem é quem, porque... Concordo com você. Fica uma coisa, Estela, de você estar com o seu logo, né? Eu sou vinculado a tal emissora ou a tal canal, seja lá o que for, e isso é um chamariz, você sabe que é. Claro. As pessoas, enfim... É uma curadoria, né? Exatamente. E às vezes eu fico um pouco desanimada, sabe? Porque... Eu entendo. E tem uma coisa que eu tenho percebido... Contra, sabe, os produtores, muito pelo contrário. Eu até queria muito fazer o seu curso, porque... eu gostaria de entender um pouco esse universo, apesar, conheço assim na prática, né? Mas tem muita coisa que a gente não sabe. Sempre tem muita coisa que a gente não sabe. Sempre, é um mundo encantado. Só que o horário que você vai fazer não dá para eu fazer por enquanto. Mas que pena! Vai faltar oportunidade. Não vai, porque a gente vai... Essa turma vai estar lotadíssima, a gente vai seguir muito, vai ser linda.
Realmente, eu estou muito empolgada com esse curso. Gisele, deixa eu te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa e depois seguir aqui. Quando eu falei que eu adorava dirigir os testes de elenco, eu só dirigia teste de elenco. Nunca preparei ator, não gostava, eu acho que isso é departamento de outra pessoa, eu não tenho técnica. Eu gostava de dirigir porque eu sabia o que era o teste. Sim, e eu sabia o que o diretor queria naquele teste, aquele pacotinho do teste. Então, era só isso, com muita humildade, sabendo o meu lugar. Eu respeito muito, eu sei que isso é tão delicado. E outra coisa que eu quero dizer para você é que a nomenclatura, até eu acho que a gente precisa muito começar a falar sobre isso para organizar isso. Porque o produto é produtor de elenco, mas muitos produtores agora quando eu falo de agora é anos, né? Alguns anos para cá, tão claro, se chamam diretores de elenco. Sim. Né? Produtor de elenco se chama diretor de elenco, é diretor de um departamento, né? Quando você assina um elenco, você é diretor daquele departamento. E aí, o que eu comecei a ver, Gisele, é que preparadores de elenco estavam assinando diretores de elenco. Então, tem vários, por exemplo, filmes que eu estou vendo. Agora mesmo, semana passada, eu vi algum filme e estava diretor de elenco. E aí vinha o nome de um preparador, porque a produtora de elenco eu conhecia. E eu disse assim, gente, tá dando um nó nessa nomenclatura. A gente precisa organizar a casa. Porque diretor de elenco a vida inteira foi o preparador. Olha eu aqui, ó. Foi o produtor de elenco. Então, isso é uma coisa que é importante a gente começar a entender. Mas eu acho que o preparador de elenco, ele tem um trabalho que é tão importante, tão específico junto ao diretor e ao assistente de direção, que eu acho que na prática mesmo, quando o produtor de elenco sair dessa pandemia e começar realmente a trabalhar e abrir as produções todas, não vai conseguir dar conta, não tem como. Eu pensar no elenco, eu organizar toda a estrutura que e ainda preparar e ainda fazer isso, aquilo. Sim, sim. Só eu acho, eu acredito, eu não sou a voz da verdade, né? Mas eu acho que seriam exceções. Às vezes, quando o diretor é muito amigo do produtor de elenco, e aí ali se abre essa relação. Eu não sei, mas hoje em dia está tudo muito expandido, né? Está tudo muito expandido, todo mundo quer saber tudo, fazer tudo, resolver tudo. Mas eu acho que o tempo, Gisele, vamos confiar muito nisso. O tempo é uma peneira e os melhores sempre vão ser os melhores. E ninguém vai tirar nada do que é nosso. O que é meu, o que é seu, e a gente seguindo bem o nosso trabalho, na nossa ética, nunca vai faltar. Nunca vai faltar mercado. Tem uma coisa aqui em São Paulo que virou uma febre, não sei aí no Rio, mas aqui virou uma febre, o tal do workshop, né? Aqui as mães, principalmente com as crianças, as mães não aguentam mais a palavra workshop, porque virou assim uma coisa louca de... Tem gente aí gastando apartamento com workshop, entendeu? Não me fala isso, me dá uma dor. E assim, caça-níquel. É um caça-níquel danado. Os workshops para não ir para lugar nenhum, né? Porque assim, não tem, nem é para selecionar e nem é em função de aprendizado, né? Não. É caça-níquel. Caça-níquel. Eu aviso muito isso para todos os atores, aviso muito, cuidado, não é assim. O trabalho que eu desenvolvo com atores, eu fui produtora de elenco e aí eu parei e fui trabalhar com consultoria e desenvolvo. Eu tenho um trabalho com consultoria, cursos de carreira para atores. E lá, quando eu comecei a trabalhar em 99, foi por aí que eu lancei esses cursos, né? Enfim. Ninguém queria saber dos atores, assim, foi um curso pioneiro de carreira, de organização profissional,
E todo mundo assim, imagina, ator, para que pensar sobre isso com atores? Deixa ator para lá, ator. E eu disse assim, e eu muito, assim, pelo amor de Deus, preparar o ator é preparar o nosso trabalho, é melhorar o meu trabalho, a minha qualidade de material que eu vou ter, a qualidade de mercado, é trazer um novo posicionamento de ética. Ninguém, mas alguns amigos riram. E hoje, como estamos, agora ator, né? Agora é workshop de todas as formas, né? Então, é isso. Eu acho que é isso. Eu acho que a gente precisa priorizar a ética, o nosso trabalho, a nossa qualidade, o que a gente acredita e seguir, olhando para frente, que sempre vai dar certo. Queridos, alguém tem alguma pergunta, alguma última pergunta para a gente finalizar? A gente já está aqui realmente só para finalizar. Não? Então, Adriana, a gente poderia finalizar o encontro de hoje, que eu adorei, gostei muito, estou muito feliz por vocês estarem aqui. E agora, segunda-feira, a gente começa o curso, estou muito empolgada, vai ser uma turma muito linda e espero que eu consiga ver alguns de vocês lá também. Obrigada pela presença de todos, obrigada, Estela, e aguardamos vocês. E quem quiser fazer a matrícula ainda, temos no nosso site ou podem entrar em contato com o e-mail da secretaria, tá bem? Obrigada. E divulguem, gente, quem puder avisar desse curso, espalhem, porque é um trabalho novo e realmente a gente está precisando dessa orientação, né? Tá certo. Muito obrigada. Um abraço, gente. Boa noite. Estela. Boa noite. Obrigada. Tchau, obrigada. Boa noite. Obrigada, Estela. Eu que